Desastres aéreos. A reconstituição baseia-se em transcrições do controle de tráfego aéreo. Em 1998, ao largo da costa leste do Canadá, um moderno jato de passageiros de uma das melhores empresas aéreas do mundo está em chamas a 33 mil pés. Swissair 111, estamos soltando combustível agora e precisamos aterrissar. Em seus 6 minutos finais, cessa a comunicação com a cabine. Já está em chamas! E então, o avião mergulha no oceano. ...229 pessoas estão mortas. O que provocou o fogo é um mistério. Muitas das embarcações vinculadas à Marinha Canadense que estavam no local disseram estar encontrando corpos e faziam repetir os pedidos de mais sacos para os corpos e para que eles fossem removidos. Agora, depois de uma das maiores investigações na história da aviação, a história completa por trás da perda do voo 111 da Swissair pode finalmente ser contada. Um chamado de alerta para toda a indústria aeronáutica, para se ter certeza de que o que ocorreu a bordo do Swissair nunca volte a acontecer. Swissair. Da manhã. 2 de setembro de 1998, o voo 111 da Swissair se prepara para deixar o aeroporto internacional JFK em Nova York em direção a Genebra, Suíça. O avião é um McDonnell Douglas 11, ou MD-11, um modelo primeiramente desenvolvido em 1986 como uma versão moderna automatizada do obsoleto DC-10. É considerado um dos mais confiáveis grandes jatos de passageiros nos céus. E os pilotos da Swissair estão entre os mais bem treinados do mundo. Certo, vamos começar o checklist. Motor anti-gelo? Não necessário. Positivo, não necessário. Auto-brakes? Os pilotos da Swissair 111 são o capitão Urs Zimmermann e o primeiro oficial Stefan Loeb. 111, mantenha 3-1 esquerda. Zimmermann propiciava uma atmosfera tranquila na cabine, mas é também conhecido por sua firmeza em seguir tudo à risca. Quando não está voando, ele treina pilotos para a Empresa Aérea Nacional da Suíça. Checklist de decolagem, flaps, slaps, flaps ajustados a 15 graus. Ajuste 15 graus. A bordo estão 215 passageiros, 12 tripulantes e 2 pilotos. A maioria dos passageiros são franceses, americanos ou suíços. Entre eles está Stephanie Shaw, 23 anos, de volta à casa de seus pais em Genebra. Stephanie era afortunada de várias maneiras. Ela era fisicamente muito atraente. Era uma garota inteligente. O motivo de ter ido para Nova York foi o fato de ter sido convidada a se tornar membro do Fórum Econômico Mundial sediado em Genebra, e ela queria fazer essa viagem antes de assumir. Ela era um encanto, realmente um encanto. 8h18 da noite. Swissair 111, pronto para decolar. Pronto para decolagem? Positivo, Swissair 111. Por medida de segurança, os pilotos do Swissair empurram juntos os aceleradores para garantir que nenhum dos pilotos sozinho possa comprometer uma decolagem. B2. O voo 111 da Swissair deixa a pista, traçando seu rumo a nordeste, em direção ao vasto Atlântico. Nos primeiros 15 minutos após a decolagem, não há comunicação do Swissair 111. Um pequeno e incomum detalhe que mais tarde intrigaria os investigadores. 8h48 da noite, horário do Atlântico. O tráfego aéreo no Atlântico é orientado por uma estação remota, em uma pequena cidade de Moncton, Nova Brunswick, Canadá.
Quase meia hora depois da decolagem, o capitão Zimmerman comunica-se pela primeira vez com Moncton. Centro de Moncton, Swissair 111, boa noite, nivelando a 330. Swissair 111, centro de Moncton, boa noite. Relatórios de turbulência leve ocasional em todos os níveis. Moncton, Swissair. É um início perfeitamente normal para uma travessia transatlântica. Na primeira classe, os passageiros do Swissair estão entre os primeiros do mundo a ter uma rede de entretenimento personalizada. Embora hoje comum, o sistema é uma inovação em 1998. Os passageiros podem escolher seu próprio filme, navegar pela internet e jogar. Eles avaliaram o mercado e acharam que introduzindo um moderno sistema de entretenimento no voo, combinado com um sistema de jogo, para que os passageiros pudessem de fato usar seus cartões de crédito e apostar durante voos longos, isso seria atraente. Motivo de controvérsia no futuro. Está sentindo o cheiro? Sim, o que será? Vá ver, eu controlo. Positivo, controle é seu. O primeiro oficial Lowe investiga a área próxima à passagem do ar-condicionado. Sinais de fumaça inofensiva saindo dos sistemas de ar-condicionado são comuns em jatos comerciais. Não vejo nada, Urs. Não há nada ali. Me chamou, capitão? Estávamos certos de ter sentido cheiro de fumaça alguns segundos. Sente alguma coisa? Também estou sentindo. Senti isso lá na cabine antes de entrar? Não. Tenho certeza que não. Eles concordam que o ar-condicionado deve ser o responsável. Não estou sentindo nada. O ar-condicionado, então? Sim. Por favor, desligue. Obrigado. Por trás do painel lacrado, os pilotos não conseguem ver que o problema é menos de 45 minutos depois da fumaça desaparecer na cabine do Swissair 111. Ela está de volta. Zimmerman segue os procedimentos da Swissair. Ele faz planos para desviar o avião para o local mais próximo para aterrissagem. O local mais próximo para aterrissagem. Vamos precisar dos mapas de navegação e informações sobre o tempo na região. Boston está próximo. Não está nada bom lá em cima. Zimmerman entra em contato por rádio com o controle de tráfego aéreo em Moncton, Nova Brunswick. Centro de Moncton, Swissair 111, boa noite. Só um minuto, senhor, tenho outro chamado. O controlador troca informações com outra aeronave antes de responder ao Swissair. Swissair 111, prossiga. Swissair 111 declarando pam, pam, pam. Temos fumaça na cabine. Solicitação para voltar imediatamente para um lugar conveniente, talvez Boston. Pam, pam, pam é um termo internacional usado para notificar o controle de tráfego aéreo. Um passo antes de se declarar Mayday. Swissair 111, quer ir para Boston? Acho que Boston. Primeiro precisamos das informações sobre o tempo por lá. Então, estamos começando a fazer a curva para a direita aqui. Swissair 111. Swissair 111, desça para 310. 310, Swissair 111. Esta é a primeira entrevista com um dos controladores do tráfego aéreo em Moncton. Meu nome é Bill Pickrell e em setembro de 1998, 2 de setembro de 1998, eu era um dos dois controladores do terminal de Halifax no turno da noite. Um PAN
em qualquer tipo de condição especial é, em geral, tratado como emergência. E, de fato, foi tratado dessa forma. A aeronave recebeu prioridade imediata e o supervisor entrou em contato com a central de coordenação de resgate. Os colegas de Pickrell determinam que o Swissair 111 está a apenas 66 milhas náuticas de Halifax e a 300 de Boston. Mas o piloto Zimmerman escolheu um aeroporto que ele conhece. Inúmeras vezes, quando você está tendo um problema, você prefere resolver isso em um local com o qual está mais familiarizado com o aeroporto, porque isso alivia um pouco o estresse sobre você. Portanto, esse foi o problema inicial. Ele está ali olhando e está pensando, tenho fumaça aqui, qual o lugar mais próximo no qual posso conversar com um mecânico da Swissair? Boston. Swissair 111, centro. Swissair 111, prossiga. Não prefere ir para Halifax? É melhor colocarmos as máscaras. Aguarde. 1 minuto. Pam, pam. Percebendo sua posição, Zimmerman resolve que Halifax é sua melhor opção. Afirmativo para Swissair 111. Preferimos Halifax. Posição? Swissair 111 positivo. Prossiga direto para Halifax. Desça agora para nível 290. Nível 290 para Halifax, Swissair 111. O controlador passa para outra aeronave. Sua jurisdição são voos de alta altitude. Como o Swissair está descendo para Halifax, ele transfere a responsabilidade para o controlador Bill Pickrell. Naquele ponto, tudo estava normal. Eu dei ao piloto Bill uma... Pickrell. Naquele ponto, tudo estava normal. Eu dei ao piloto uma descida inicial e ele solicitou ficar a uma altitude intermediária para ter a cabine preparada para a aterrissagem. E eu entendi que precisavam guardar bandejas de jantar e essas coisas. Era uma indicação para mim que, se por um lado a sua situação era incomum, eles não a estavam considerando como uma emergência naquele momento. Cuidado com a velocidade, não desça tão rápido. Entendido. 4 minutos depois do pam, pam, pam. Sim, capitão. Temos fumaça aqui na cabine. Prepare os passageiros para a aterrissagem. Estaremos pousando em Halifax em 20 minutos. Vou começar agora um checklist. Sim, capitão. Zimmerman possui 2 checklists para fumaça na cabine do piloto. Para completar, ambas levaria 20 minutos. Essa é a política da empresa. Continua a descida para Halifax. 5 minutos depois do pam, pam, pam. Stefan, cuide do rádio enquanto eu completo esse checklist. Certo. Swissair 111. Entendido. O Swissair 111 está agora a cerca de 25 mil pés. Pickrell os aconselha a descer a 3 mil pés. Mas o primeiro oficial Low diz preferir voar a 8 mil. Até que a cabine dos passageiros esteja pronta, sua decisão de permanecer alto enfatiza o sentido de controle na cabine do piloto. Swissair 111, prossiga. Na minha opinião, dava toda a impressão inicial de que deveria ser uma operação bastante simples. Presumindo-se que tudo acontecera normalmente, a aeronave exigiria um mínimo de controle até chegar a Halifax. Swissair 111, você pode descer para 3 ou estabilizar a uma altitude mais próxima. Nivelar para uma altitude imediata, se desejar. Mas Pickrell está preocupado com o fato da aeronave não estar descendo rápido o suficiente. Parecia que a aeronave teria estado um pouco alta e eu queria ter certeza de que os pilotos estavam cientes da distância que estavam do aeroporto, quantas milhas teriam de voar, para que pudessem decidir sobre sua aterrissagem e resolver então o que queriam fazer. Positivo, no momento descemos para 8 mil pés e estaremos a qualquer momento prontos para 3 mil. Eu mantenho informado. Certo, eu posso vetoriar você para a pista. Entendido. Vetor para 6 estará bem. Swissair 111. Swissair 111 positivo, vire à esquerda a 030. Em direção à esquerda 030. Swissair 111.
6 minutos depois do pam pam pam. O capitão Zimmerman precisa de informações sobre a pista de pouso que não lhe é familiar, mas sua maleta está fora de alcance. Ele pede à comissária para ajudá-lo. Pois não, capitão? Só 2 minutos. Preciso da maleta com os mapas de aproximação. Aqui. Volte para a cabine. Sim, capitão. Aqui é seu comissário de bordo. O chefe dos comissários de bordo avisara aos passageiros que o voo estava sendo desviado. Não há normalmente e não há sinal de fogo na cabine. Swissair 111, a frequência do localizador é 1099. Você está a 30 milhas da cabeceira. Precisamos de mais 30 milhas. Mas ainda a mais de 20 mil pés, o Swissair 111 está alto demais para fazer uma aterrissagem em 30 milhas. A frequência é de 1099 para o localizador. Entendido, 1099. E estamos virando à esquerda em direção norte. Swissair 111, precisamos soltar combustível. Positivo. Até então, as comunicações com o Swissair estiveram calmas. Ainda assim, o centro de Moncton inicia procedimentos de emergência no aeroporto de Halifax. 10h21 da noite. Preparando a equipe em terra para a aterrissagem do Swissair 111, Pickrell procura obter mais informações com os pilotos. Swissair 111, quando tiver tempo, pode me passar o número de pessoas a bordo e o seu combustível, por favor, para o serviço de emergência. Positivo. Neste momento, o combustível a bordo é de 230 toneladas. Precisamos soltar um pouco de combustível. Podemos fazer isso nessa área durante a descida? Pickrell fica surpreso ao saber tão tarde que o Swissair 111 precisa soltar combustível. Naquele momento, a situação ficou complicada. Na verdade, transmissão depois daquela, a situação ficava cada vez mais complicada. Pickrell considera suas opções de um lugar seguro que não leve a aeronave para muito longe de Halifax. Ele resolve direcionar a aeronave sobre a Baía de St. Margaret, a cerca de 30 milhas do aeroporto. Soltar combustível é procedimento padrão. Um jato de passageiros totalmente cheio de combustível é pesado demais e poderia se partir na aterrissagem. Mas o copiloto Lowe pergunta, se dada a situação, eles não devem deixar de lado o regulamento? Ele quer que viremos para o sul. O que acha de não soltarmos o combustível e aterrissar? Não, solte-o. Muito bem, estamos prontos para curvar à esquerda ou direita para soltar. Eu iniciei o vetor de volta à Baía de St. Margaret para que ele avançasse naquela direção. Ele me indicou mais uma vez que a situação a bordo não era crítica. Na verdade, ele tinha mesmo tempo para voltar e soltar seu combustível sobre a água. Swissair 111, positivo. Curve à esquerda em direção à proa 200 e avise quando estiver pronto para soltar. Ainda tem 10 milhas até que esteja fora da costa e você ainda estará a cerca de 25 milhas do aeroporto. Positivo. Estamos curvando à esquerda 200. E nesse caso estamos descendo para apenas 10 mil pés para soltar combustível. Entendido. Mantenha 10 mil. Eu avisarei quando estiverem sobre a água e isso será muito em breve. Positivo. Está no checklist de emergência para fumaça no ar-condicionado? Sim. Swissair 111, repita, por favor. Desculpe, isso não foi para você. Swissair 111 foi uma pergunta interna. Certo. Velocidade diminuindo para menos 306. Estabilizando? Apenas conduz a aeronave como achar adequado, Stefan. Swissair 111, continue à esquerda em direção a 180. Você estará fora da costa em cerca de 15 milhas. Entendido. Em direção à esquerda 180. Positivo. Swissair 111, mantendo a 10 mil pés. Positivo. Cabin bus desligado. Cabin bus desligado, entendido? O cabin bus apaga todas as luzes no avião. É um indicador para os passageiros de que alguma coisa está errada. Mas não chega a ser alarmante. Senhoras e senhores, temos uma tripulação... 9 minutos depois do pam-pam-pam. Por favor, fiquem calmos. A tripulação logo trará lanternas para a aterrissagem.
Apesar da cabine do piloto estar cheia de fumaça, ainda não há fumaça na área dos passageiros. Estarão a cerca de 35, 40 milhas do aeroporto, se tiverem de chegar ao aeroporto rapidamente. Certo, então está bem para nós. Por favor, nos diga quando podemos soltar combustível. 10 minutos depois do pam-pam-pam. De repente, o MD-11 envia um aviso de que a fumaça é sinal de um problema mais sério. Piloto automático desconectado. Entendido. Piloto automático desconectado. Swiss Air 111. O fogo agora atingiu o piloto automático do avião. E isso é apenas o começo. 11 mil e 9 mil pés. Swiss Air 111, você pode permanecer entre 5 mil e 12 mil se desejar. Um por um, todos os sistemas da aeronave deixam de funcionar. Em pouco tempo, não há mais calma na cabine. Positivo, estamos entre 12 e 5 mil pés. Estamos declarando emergência agora. Swiss Air 111, às 0124. Os dois pilotos falam ao mesmo tempo. Com outras distrações na sala de controle, Pickrell é incapaz de ouvir uma transmissão crítica. A declaração de Lowe de que precisam aterrissar imediatamente. Estamos soltando combustível. Precisamos pousar imediatamente. Swiss Air 111 apenas mais algumas milhas e eu estarei com vocês. Positivo. Estamos declarando emergência. Swiss Air 111. Perder essa transmissão é um momento que Bill Pickrell revive hoje. Não creio que esse seja um sentimento que você possa descrever adequadamente. Eu me lembro de recordar os acontecimentos daquela noite milhares de vezes, para avaliar se havia mais alguma coisa que eu poderia ter feito, ou se teria havido algum erro que eu pudesse ter cometido, ou se eu teria de alguma forma contribuído para isso. E, finalmente, consegui chegar ao ponto de perceber que não havia nada que eu pudesse ter feito, que tudo que podia ser feito fora feito. Agora não há nada a fazer senão esperar. Estou apenas voando e nada mais. 30 segundos após declarar emergência, os pilotos do Swiss Air 111 enfrentam o inferno. Todas as minhas telas estão desligadas, voando com instrumentos de emergência, mantendo 300! Swiss Air 111, você está livre para começar a soltar o combustível nessa rota e avise quando tiver terminado. Swiss Air 111, você está livre para começar a soltar o combustível. Não há mais comunicação com a aeronave. Seis minutos depois, os moradores de Peggs Cove ouvem uma explosão ensurdecedora. Sabe o que aconteceu com 229 pessoas depois de 360 segundos de silêncio. Depois de 360 segundos de silêncio. Foi provavelmente a sensação de maior impotência que alguém pôde sentir. Não ser capaz de fazer nada e apenas ficar sentado observando aquele ponto e esperar que ele volte para o aeroporto. 3 de setembro de 1998. Na manhã seguinte, a equipe de resgate vislumbra os terríveis restos do Swiss Air 111. Apenas um corpo é encontrado intacto.
Em Genebra, Ian Shaw tem uma premonição sobre sua filha Stephanie, de 23 anos. Naquela noite, na noite em que ela deveria voltar, por motivos que ainda hoje eu não consigo explicar, eu estava inquieto e perturbado e... eu fui dormir cedo e me levantei enquanto minha esposa ainda estava acordada e perguntei se ela tinha notícias de Stephanie. Ela disse que não esperava receber notícias de Stephanie. Sabíamos que ela estava vindo naquele avião e ela esperava que eu a fosse buscar no aeroporto. Eu acordei por volta das 6 horas, horário de Genebra, e na televisão havia uma notícia sobre o acidente do Swissair 111. E eu percebi que tínhamos perdido nossa filha. A Secretaria de Segurança de Transporte do Canadá inicia que será a maior investigação de um desastre na história da nação. Eles sabem apenas que havia fogo na cabine do Swissair 111, mas o que o provocara permanece um mistério. Bem, esse acidente foi um desafio a ser investigado e, inicialmente, tínhamos de recuperar a aeronave a cerca de 55 metros de profundidade e cerca de 185 pés de água. Claro que estava em muitos pedaços. Como se descobriu, eram alguns milhares de pedaços. Portanto, esse foi o desafio inicial e, então, depois disso, quando você tem tantas peças, é preciso determinar quais são as mais relevantes e o que elas estão lhe dizendo sobre o que aconteceu e por quê. 3 de setembro de 1998. A TSB iniciou um complexo plano de múltiplos estágios. Primeiro, mergulhadores são enviados para investigar os destroços. Eles descobrem que o avião foi feito em milhares de pedaços. À medida que o tempo de outono piora, aumentam os riscos para os mergulhadores. Nesse ritmo, a investigação vai ser completada. 12 de setembro de 1998. Segundo estágio. Com a ajuda da Marinha dos Estados Unidos, veículos operados remotamente começam uma busca mais detalhada. Eles auxiliam os investigadores a rastrearem o local. Mas a pergunta continua. Como recuperar pequenos pedaços de metal torcido do fundo do oceano? Entre os destroços surge o primeiro progresso. As caixas pretas do Swissair 111. Gravações da cabine do piloto e dados do computador dizem aos investigadores que tudo na aeronave funcionava perfeitamente até os últimos minutos. Quando a tripulação declarou pam 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 que eles tinham fumaça na cabine, depois de passar por todos aqueles parâmetros, não encontramos qualquer anomalia, problema algum em qualquer dos dados do voo que sugerisse que houvesse problema com a aeronave. Então isso nos levou a acreditar que a tripulação tivesse uma aeronave relativamente operacional, com exceção da fumaça na cabine, sobre a qual estavam parecia funcionar bem e... Enquanto executavam seu plano de pousar a aeronave, eles vivenciaram uma série de falhas nos sistemas que cresceram em sucessão rápida e exponencial. Piloto automático desconectado, Swissair 111. Agora pilotaremos manualmente. Gravação de voo. Não abra. A equipe de Poole que analisava a caixa preta enfrentava um grande revés. Faltavam os últimos 6 minutos nas 2 gravações do voo. Você está perdendo sistemas rapidamente no avião, naquele período de 90 segundos, quando as coisas começaram a acontecer muito rapidamente. E a última coisa que sabíamos era que faltavam 2 gravações. Portanto, o fogo havia possivelmente danificado as linhas, danificado as fontes dessas gravações e as tinha interrompido. Com a falha das caixas pretas, os investigadores estavam longe de descobrir como ou onde o fogo havia começado no Swissair 111. 13 de outubro de 1998. Terceiro estágio. Embarcações são enviadas para vasculhar o fundo do mar em busca de evidências. Um a um, tristes restos da aeronave chegam à superfície. Um de seus motores. E então o trem de pouso. Esses são alguns dos maiores pedaços do Swissair 111 recuperados. O restante são meros fragmentos dragados em um lento e doloroso processo.
21 de outubro de 1998. Estágio 4. Um hangar militar nas proximidades fornece um laboratório de emergência para a crescente equipe forense de investigadores. Entre eles estão representantes da NTSB americana, Boeing, Swissair e da Real Polícia Montada do Canadá. Pedaços do Swissair 111 chegam por caminhão e são selecionados em analisados. Logo, o hangar estava com sua capacidade máxima e com o maior quebra-cabeças na história da NTSB. Como um incêndio aparentemente pequeno na cabine do piloto, de repente se transformou em uma catástrofe. A equipe procura por quase 250 quilômetros de ferro recuperado dos destroços do Swissair 111. Aqui a primeira prova real. Evidência de fogo provocado por formação de arsen elétrico. Marcas de chamuscado no metal revelam que a origem do fogo estava na parte de trás da cabine, logo atrás do primeiro oficial Lowe. Um exame da planta elétrica da aeronave leva os investigadores a um possível suspeito: o sistema de entretenimento na primeira classe. O sistema possuía algumas falhas graves, ficava muito quente, consumia muita força e, portanto, aumentava a temperatura na cabine, porque estava sempre funcionando. Não foi instalado um simples interruptor, nem mesmo um sistema de refrigeração adequado para assim resfriá-lo. Investigadores da NTSB pensam ter encontrado finalmente o que procuravam. Quando o capitão Zimmerman acionou o interruptor do cabin bus, toda a força da cabine deveria ter sido desligada, mas o sistema de entretenimento continuou ligado, superaquecendo. E se você perguntar à maioria dos pilotos, vai ouvir o seguinte: se eu empurrar o interruptor do cabin bus, isso desligará tudo atrás da cabine do piloto. Irá isolar aquilo eletricamente para que assim eu possa apenas me concentrar na minha pilotagem. Bom, o que acontece é que esse interruptor era, nesse caso, meio desviado por esse sistema de entretenimento. A Swissair desativa imediatamente os sistemas de entretenimento no restante de sua frota. Mas a NTSB conclui que o mistério não está solucionado. Quando aquele interruptor na cabine foi desligado, o fogo já estava se alastrando e, portanto, aquilo não teve qualquer significado concreto para o início e a propagação do fogo na aeronave. Investigadores determinam que o problema com o sistema de entretenimento por si só não levaria à queda do Swissair 111. A procura de respostas precisa continuar. 4 de novembro de 1998. Estágio 5. A NTSB resolve reconstruir o MD-11 a partir de seus destroços. Uma estrutura de arame, que eles chamam de The Jig, fornece o suporte para a colocação de minúsculos pedaços de volta aos lugares onde já haviam estado. A reconstrução revela que o fogo oculto se espalhara da cabine para a primeira classe. Algumas peças de metal mostravam danos por aquecimento por temperaturas de até 1.100 graus Fahrenheit. À medida que prossegue a investigação, alguns argumentam que as ações dos pilotos poderiam ter contribuído para o desastre. Alguns especialistas responsabilizavam a abordagem de Zimmerman e Lowe de que, seguindo à risca os regulamentos, poderiam ter lhes custado as vidas. Não foi para você. Swissair 111 foi uma pergunta interna. Alguns operadores enfatizam, logo nos primeiros estágios, aterrissar assim que possível e aí então, se der tempo, fazer o checklist. Outros dizem, use o checklist e se no final do checklist isso não ajudar, então aterrisse o mais rápido possível. Bastante contraditório em relação a quando aspirantes aprendem logo de início que sempre que houver fogo, você tem um incêndio, e incêndio significa aterrissagem rápida.
Interruptor de luzes de emergência ligado? Interruptor de emergência ligado. Infelizmente, nesse caso, pela maneira como o checklist foi escrito, ele não dizia, agora comece com um desvio. Ele começava mais com, vamos tentar ver se conseguimos resolver o problema. E então agora, de repente, você tinha um problema que pegou você desprevenido e você não esperava. Precisamos de mais de 30 minutos. Mas a NTSB considera o curso do tempo. Os investigadores determinam que o Swissair 111 não chegaria ao aeroporto de Halifax em circunstância alguma. O tempo simplesmente não era suficiente. Em nossos cálculos, nós mostramos que, começando no ponto de descida aceitável de 30 mil... O tempo simplesmente não era suficiente. Em nossos cálculos, nós mostramos que, começando no ponto de descida aceitável de 30 mil pés, por volta das 10h14 daquela noite, levaria cerca de 13 minutos para que o avião pousasse, o que nos levaria para as 10h27. Por volta das 10h24, os sistemas da aeronave estavam começando a falhar. Por isso, acreditamos que, naquelas circunstâncias, a tripulação não teria sido capaz de aterrissar o avião com sucesso naquelas condições com o tempo de que dispunham. Seja o que for que tenha provocado o fogo no Swissair 111, ocorreu em uma velocidade letal. O mistério permanece. De 1999. Um ano se passa e então outra operação ambiciosa tem início. A NTSB contrata um sofisticado navio de salvamento holandês, Queen of the Netherlands. A embarcação é equipada com um gigante sistema de vácuo capaz de dragar até os menores pedaços do Swissair 111 do fundo do oceano. Uma mistura de água do mar, lodo e aeronave é bombeada até o porão central do navio. Essa carga é então bombeada para um reservatório especialmente construído no litoral próximo. Quando a água é drenada, os investigadores encontram outro 1 milhão de pedaços da aeronave. Qualquer um deles pode conter a pista sobre o que provocou um incêndio catastrófico. A tediosa classificação tem e continua durante semanas. Novembro de 1999. Finalmente, depois de 15 meses, eles encontram o que procuravam: um cabo com falha. Procuramos por todo tipo de possíveis fontes de calor que pudessem iniciar um incêndio naquela área e, nesse momento, descobrimos uma fiação falha naquela direção e, bem próximo dela, havia um material bastante inflamável chamado tereftalato de polietileno metalizado, que é um material de cobertura que reveste as mantas de isolamento. As mantas de isolamento que revestem o MD-11 são comuns em aeronaves comerciais no mundo todo. Elas passaram pelos testes de inflamabilidade da indústria, que exigem materiais que se autoextingam depois de um período razoável de tempo. A investigação sofre uma abrupta mudança. Em vez de buscarem a causa do fogo, a NTSB agora enfoca os materiais inflamáveis que o alimentou. O material termoacústico que havia na aeronave era altamente inflamável. Mesmo tendo passado por um teste, ele sustenta e propaga o fogo. Assim, essa investigação de fato se concentrou na inflamabilidade de materiais e nas exigências para reavaliar os critérios usados na certificação dos materiais. Não apenas a manta de isolamento dos materiais termoacústicos, mas também outros materiais usados em aeronaves, muitos deles em lugares ocultos. Agora eles tinham sua resposta: um cabo falho em um espaço fechado atrás da cabine. Ele acionou a insulação, que por sua vez incendiou outros materiais como espumas e plásticos.
Os pilotos não conseguiram perceber a rapidez com que o fogo se intensificou. Entretanto, 14 minutos após declararem pam, 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 o fogo inutilizou todos os equipamentos eletrônicos na cabine. As caixas pretas pararam. Uma verificação minuciosa também ajudou a esclarecer os desesperadores minutos finais na cabine. Lowe estava em sua poltrona. Capitão Zimmerman não. Provavelmente combatia o fogo e deve ter morrido antes do impacto. O primeiro oficial devia estar procurando um lugar em que pudesse descer esse grande avião. Ele não tinha muita coisa a seu favor, não lhe restavam muitos instrumentos. E tenho certeza de que ele procurava alguma coisa, algum tipo de indicação que lhe desse uma ideia de onde pudesse pousar o avião. Talvez até uma aterrissagem forçada na água. O que se sabe é que o primeiro oficial estava em sua poltrona. Se estava inconsciente, consciente, talvez estivesse com queimaduras sérias em sua pele. Não sabemos. Sabemos que o capitão não estava em sua poltrona, então é provável que lutava contra o fogo. O checklist foi encontrado fundido às páginas, o que indica que foram usadas, talvez, contra o fogo. Às 10h30, Lowe desligou o motor 2. Os investigadores determinaram que ele deve ter recebido um aviso de que o motor estava em chamas. Isso provou de maneira perturbadora que Lowe estava vivo 1 minuto antes do impacto. Eles não conseguiram determinar se os passageiros estavam cientes do fogo, pelo menos até os minutos finais. Traços de fuligem e fumaça foram encontrados na executiva, na área mais alta. Se os passageiros sentiram cheiro de fumaça, não se sabe. O DNA mostrou que não havia resíduos em seus corpos. A aeronave atinge a água com força de 350 Gs. A NTSB leva 4 anos e meio e gasta 40 milhões de dólares americanos. A maior investigação de um desastre na história do Canadá. Sua conclusão traz uma poderosa mensagem. Não há lugar para materiais inflamáveis em aeronaves comerciais. A taxa de progressão nessa aeronave surpreendeu a nós e surpreendeu outros, e é por isso que enfatizamos mais uma vez a importância de se aumentar as proibições quanto aos níveis de inflamabilidade para os materiais usados em aeronaves. Ian Shaw esperou 4 anos para que o relatório lhe dissesse a vida de sua filha. Mas a verdade não apagou sua ira contra Swissair. Deve haver responsabilidade. Se você está envolvido em alguma coisa errada, é preciso que você seja responsabilizado. E você precisa assumir sua responsabilidade ou estará se escondendo. E você está se escondendo, neste caso, atrás da bandeira suíça. Em consequência do desastre, a Swissair resolveu remover o isolamento inflamável de toda a sua frota. Eles também fizeram mudanças nos procedimentos de seu checklist, reduzindo o tempo de resposta em uma emergência de fumaça na cabine. Entretanto, afetada por problemas financeiros, a poderosa empresa aérea choca a indústria quando vai à falência em outubro de 2001. O isolamento inflamável que colocou o Swissair em chamas permanece presente em 2/3 das aeronaves comerciais hoje, mas não por muito mais tempo. O material tereftalato de polietileno metalizado foi totalmente banido das aeronaves e o critério para a certificação desse tipo de material para uso em aeronaves foi modificado. Ainda não foi transformado em lei, mas estamos esperando por isso, portanto o critério é mais rigoroso. A Administração Federal de Aviação Americana estabeleceu um prazo até 2005 para a remoção do material de todas as aeronaves comerciais.
Essa grande revisão tem como objetivo garantir que a tragédia da Swissair não se repita. Para Ian Shaw, a perda de sua filha, súbita e violentamente, deixou uma cicatriz emocional permanente. Ele deixou sua mulher e seus bens em Genebra. E hoje cuida de um modesto restaurante em Nova Escócia, com vista para o mar, onde sua filha morreu. Por que eu viria para este lugar em especial, na Nova Escócia? Muitas pessoas disseram, sim, nós entendemos perfeitamente, você quer ficar perto da sua filha, do local do acidente, mas não é por isso que eu estou aqui. A Swissair tirou de mim qualquer possibilidade de proximidade com minha filha. E eu encontrei conforto na presença do eterno oceano. O oceano que vem e vai por muitos, muitos, muitos milhares e milhões de anos. Eu vim para cá porque eu tive que vir. Eu não posso lhe dar uma explicação totalmente... Eu vim para cá. Só posso lhe dizer que estou no lugar certo por motivos errados. Em memória de 229 homens, mulheres e crianças a bordo do voo 111 da Swissair que pereceram ao largo desta praia. 2 de setembro de 1998. Eles se uniram ao mar e ao céu. Que descansem em paz.